E aí, pessoal do 5º ano, tudo beleza? Sou a professora Juliana. Vamos juntos trabalhar a aula de Geografia, Problemas Urbanos. Vamos dar continuidade sobre a questão da poluição, que é um problema muito encontrado nos grandes centros urbanos, principalmente nas grandes cidades. Vamos para o nosso livro, na página 192. Vamos falar um pouquinho sobre o descarte do lixo, o local de cada tipo de descarte aqui, os tipos de locais para se descartar o lixo. Você já imaginou para onde vai o lixo que você produz diariamente? Existem 3 formas principais de disposição final para o lixo. Nós temos o lixão, o aterro controlado e temos o aterro sanitário. São essas 3 opções: lixão, aterro sanitário e o aterro controlado. Vamos ver como é que é a forma de utilização desses tipos de lixos. Esse tipo de lixo, né? O lixão, 19,3%. Nesse caso, o lixo é depositado sem nenhum tipo de proteção, o que acaba por atrair insetos e animais como urubu. Sem proteção adequada, o chorume, que é gerado pelo lixo, penetra no solo e acaba indo parar nos lençóis freáticos, enquanto os gases produzidos são liberados para a atmosfera. Lembra que eu falei quando não tem um descarte adequado, que tem a eliminação de gases? Então, além da poluição do ar, também tem a poluição do solo. O outro tipo de forma de descarte é no aterro controlado. Ali vai 23,9% do lixo. É visto como uma tentativa de transformar um lixão em aterro sanitário. Nesse caso, é preciso isolar a antiga área do lixão, e isso é feito por meio de uma manta plástica. Depois se cobre a manta com uma camada de terra com grama. São colocados chaminés que liberam os gases que são queimados e o chorume, líquido poluente gerado pelo lixo, é bombeado para a parte de cima. Então aqui a imagem, né, da queima, a manta, o lixo está aqui. E por fim, o aterro sanitário, 56,8% do lixo é descartado no aterro sanitário. É o tipo ideal de destino para o lixo, pois a área é toda preparada para isso. O lixo é compactado em blocos de 4 metros de altura e entre os blocos são colocados 2 camadas de um plástico e outra de argila. Nesse tipo de destino, o chorume é canalizado e levado para a rede de esgoto e depois para as estações de tratamento, enquanto os gases produzidos são queimados. Aí na sua cidade, aonde que o lixo vai parar? No lixão, no aterro sanitário ou no aterro controlado? Você sabe? Pesquisa aí na sua cidade para onde que vai o lixo da sua casa. Com base no infográfico, vocês observaram qual que é a opção para a disposição final do lixo. Por quê? Registre a resposta no caderno e compartilhe com os colegas e professores. O que a gente percebeu? Que a melhor forma de descarte é no aterro sanitário, porque é a menos poluente, a mais adequada, a mais preparada para receber o nosso lixo de casa. De quem é o dever de fiscalizar os impactos ambientais? É obrigação do poder público, prevista em lei, fiscalizar as ações que acarretam impactos ambientais. Entre os principais órgãos ambientais do Brasil, nós temos o CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Ele foi criado em 1982, é responsável por propor ao governo como devem ocorrer a exploração e a preservação do meio ambiente e dos recursos naturais. Temos o Ministério do Meio Ambiente, foi criado em 1992, tem como missão promover a adoção de princípios e estratégias relacionadas ao meio ambiente, como proteção, recuperação,
uso sustentável dos recursos naturais, entre outros. Temos o Instituto Brasileiro, deixa eu subir aqui, do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, que é um dos mais famosos e mais comentados, criado em 22 de fevereiro de 1989. Possui como principal atribuição fiscalizar os recursos naturais para que sejam preservados e não sofram impactos ambientais. As secretarias estaduais do meio ambiente são os órgãos que respondem pelas questões ambientais em todas as unidades federativas brasileiras e as secretarias municipais do meio ambiente, órgãos responsáveis pela preservação ambiental dos municípios brasileiros. Então, toda cidade tem a sua secretaria do meio ambiente, que é aquela responsável pela manutenção, pela fiscalização das questões relacionadas ao meio ambiente da sua cidade. Vamos lá, uma sugestão de atividade para vocês, agente fiscalizador. Imagine que você é um fiscalizador do bairro onde mora ou do bairro onde fica a sua escola. Na companhia de um adulto, passeie pelas ruas do entorno do seu bairro ou da escola para identificar os problemas que estudou neste capítulo. Registre os resultados por meio de fotos e desenhos. Em seguida, prepare uma carta para a prefeitura da sua cidade, propondo soluções e sugestões que possam reduzir os problemas urbanos observados. Este momento eu sei que não é um momento para sair e fazer esse tipo de observação. Então, daquilo que você já observou, que você conhece, do que tem próximo à sua casa ou próximo à sua escola, que tipo de problemas ambientais você percebe? Que tipo de problemas ambientais você conhece? Então, faz uma carta, um registro do que você observou e o que poderia fazer para melhorar aquela situação. Então, faz uma cartinha com uma sugestão para o prefeito da sua cidade e manda lá para ele. Vamos ver se ele vai te responder, será? E na sua casa, ou no seu dia a dia, o que você pode fazer para diminuir a poluição? O que você faz para colaborar, para diminuir a poluição? Repensa suas atitudes, conversa aí com a sua família, veja o que vocês podem fazer para colaborar. E sobre a destruição do patrimônio histórico, nós falamos isso na aula passada sobre a questão dos patrimônios históricos e culturais, naturais. Vamos ver. Você estudou no capítulo 1 a importância dos patrimônios históricos para uma cidade. Lembra das cidades históricas? Então, no entanto, eles também são alvo de destruição ou de descaso por parte de pessoas ou de governos. E isso se torna mais um problema urbano. É muito importante que todos tenham consciência de que precisamos preservar o patrimônio histórico de uma cidade, pois essas construções e obras contam um pouco do passado do lugar onde estão situadas. Então, existem prédios históricos, casas históricas que ficam abandonadas. Aí tem pessoas que não têm boa índole, vão lá, picham, destroem, quebram e não tentam preservar o mínimo daquele local, que está contando um pouco da nossa história também. E isso está causando, inclusive, olha lá, quando a gente olha uma parede assim toda rabiscada, degradada, destruída, a gente pode dizer que é uma poluição visual, porque não está um lugar bonito da gente ver, né? Fica feio, não está bacana, está destruindo um pouco da nossa história. Mão na massa, vamos lá relembrar um pouquinho de tudo que nós falamos até agora. Leia as afirmativas a seguir e marque V para verdadeiro ou F para falso. A poluição do ar é um problema que tem ligação apenas com as indústrias? Falso. Eu vou marcar aqui no meu livro digital. Então, aqui dá para fazer a marcação nesse. Vou pegar aqui. Letra F de falso, porque a poluição do ar ela pode vir como? Dos carros também, dos automóveis. 2. Dependendo das atividades e da localização da cidade, a poluição pode afetar rios, lagos, oceanos e mares. Isso pode acontecer? Sim, verdadeiro. Então,
Vou marcar aqui o verdadeiro. A poluição da água não chega a afetar a vida marinha. Falso! Porque a água vai ser despejada nos mares e oceanos. E aí vai acontecer o quê? Vão morrer peixes, eles podem se acidentar, machucar tartarugas e assim por diante. Quinta, zelar pelo patrimônio cultural e natural da nossa cidade é papel de todos. Verdadeiro. Não é porque eu não moro lá naquele lugar, não é porque eu não estou lá próximo todos os dias, ou porque eu não utilizo aquele lugar que eu vou destruí-lo, eu vou preservar uma parte da minha história também. A partir do momento que eu estou destruindo, ou que eu permito que alguém destrua, eu estou destruindo um pouco do quê? Da minha história, da cidade, da história do meu país, a história do meu estado, da minha cidade. Número 2. Explique por que os lixões não são formas ambientais corretas de disposição final para os resíduos sólidos. Porque o lixão tem algum tipo de controle? Não, o lixão não tem controle nenhum. O lixo ali fica exposto a céu aberto, onde pode ter infestação de insetos, animais que podem nos trazer doenças, tem os urubus, a questão da poluição do solo, do chorume. Então, o lixão não tem tipo de controle, não. O lixão não tem controle nenhum. Ponto final. O lixo fica a céu aberto, o que atrai animais, insetos. Não existe nenhum tipo de proteção e o chorume produzido polui o solo e afeta o lençol freático, certo? Além da poluição do ar. Certo? Então, a questão do lixão. Lixão, então, ó, nem pensar, hein, pessoal? Vamos fazer uma campanha, se a sua cidade tiver só o lixão, vamos ajudar lá o prefeito a pensar em uma solução para desativar o lixão e fazer o que é o ideal? O aterro sanitário. Legal, né? Então, aprendemos um pouquinho mais sobre a questão da poluição no meio ambiente e o que a gente pode fazer para colaborar com a nossa cidade e com a nossa própria vida. Certo, pessoal? Muito obrigada. Nos vemos em breve nas próximas aulas. Tchau, tchau!